A dor é uma reação de tecidos vivos. Eu vim falar sobre isso porque é muito comum que as pessoas perguntem, mas isso não dói? Isso não dói? Pensem comigo, quando que dói? Eu tava fazendo as unhas agora e tava refletindo sobre isso. Quando dói, significa que em vez de capturar um tecido desvitalizado, foi capturado um tecido com vida, logo com terminações nervosas, muitas vezes com vascularização, e sangra e dói e você sente. Mas se o tecido é inviável no sentido de ser desvitalizado, desprovido de vida, não é natural uma resposta de dor. A falta da vida não nos dá a resposta de dor. Então, quando a gente se pergunta, será que isso dói? Será que aplicar uma solução com base alcoólica deve doer? Será que o corte nessa região deve doer? Será que a fulguração nessa região deve doer? Esse princípio precisa ser resgatado na nossa mente. Doem tecidos vitalizados, tecidos inervados e muitas vezes vascularizados. Existem outras situações também, como por exemplo, o próprio tecido de granulação que é tornado inviável. Não é porque é tecido de granulação que é um tecido viável. Não é porque é um tecido de granulação que ele é exuberante, exala vida, exala regeneração. Não é. É um outro equívoco da nossa prática clínica que acaba nos desconduzindo à prática da regeneração. Então, gostaria que vocês ficassem com isso também. Outra situação para que nós coloquemos no contexto do sentir dor é a situação de você ter um tecido que aparenta ser vitalizado, que ele aparenta ser viável por possuir a característica própria da granulação, mas ele é um tecido extremamente insalubre, permeado por bioesfacelo, por exemplo, ou necroesfacelo ou leucoesfacelo. Esse tecido ele pode ter prejuízo da dor. Ainda na série sobre dor, eu gostaria de deixar uma contribuição aqui para vocês. A pessoa que tem distúrbios de neuropatia, ela vai ter a sensibilidade à dor comprometida. São pessoas que podem não sentir ou são pessoas que podem ter o que a gente chama de alodinia. Ela tem um distúrbio de dor que a dor não é equivalente ao estímulo. Então, mínimos estímulos, a pessoa pode sentir uma dor exorbitante. Então, o contexto da neuropatia, ele precisa ser considerado quando o profissional enfermeiro, ele vai avaliar a possibilidade de o paciente sentir dor ou referir dor. Então, questões de anatomia e fisiologia que subsidiem sua decisão e questões de vitalidade que é própria do tecido. Tudo isso precisa ser considerado quando o enfermeiro pensar: será que essa minha intervenção vai ser dolorosa? Vai custar o bem-estar do meu paciente? Será que o benefício do que eu posso fazer por ele a partir dessa intervenção supera o risco da dor? Isso também precisa ser levado em consideração, o benefício da sua intervenção. Tipos diferentes de dor existem. Existe a dor que é essencialmente nociceptiva e existe a dor que é essencialmente neuropática. Por que é importante que o enfermeiro aprenda a diferenciar uma da outra? A dor nociceptiva muitas vezes é um tipo de dor que está muito relacionada com fatores que são modificáveis. E as dores neuropáticas, apesar de você também poder ter uma intervenção que altere a magnitude daquela dor, se é uma dor muito intensa, ou poder minimizá-la,
como, por exemplo, alguns componentes vitamínicos podem reduzir o padrão da dor neuropática, mas a nociceptiva é algo que normalmente a gente consegue amenizar com intervenções mais agudas. É o exemplo da dor causada por infecção. Se você trata a infecção, você trata a dor nociceptiva. Então, por que é importante saber isso? Porque toda dor não é a mesma dor. Então, sempre que vocês forem se perguntar, será que isso dói? Levem toda essa história sobre dor em consideração. Não é sua intervenção, muitas vezes, o maior fator que pode levar à dor de uma pessoa. E às vezes o risco de não intervir supera o potencial benefício daquilo que você faz.